Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, em mais um papo nesse começo de ano, que já começa a dar sinais de que muitas análises e previsões que nós fizemos aqui no nosso portal e outros tantos amigos aí pelas redes, elas irão se confirmar. Desse ano de 2024, a prisão do inelegível não vai passar. São muitos processos, são muitas situações, e nós estamos vendo as instituições funcionarem num período que normalmente elas estariam em recesso. Temos hoje mais uma decisão muito importante que está sendo revelada, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está deixando o bolsonarismo com os cabelos arrepiados. Vou conversar com vocês também sobre outros fatos que estão se dando aqui no nosso país, que apontam o que nós teremos de embates nesse ano de 2024 e trazer também uma lembrança para vocês, para nós nunca nos esquecermos do que foi que nós livramos o nosso país. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário. E se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui com uma notícia relacionada à caneta do ministro Alexandre de Moraes. A notícia é essa aqui. Aí tem a foto aqui do destinatário da decisão, né? Esse cidadão aí que se apresentava como uma espécie de valentão, né? Um estereótipo desses tempos do bolsonarismo aqui no nosso país. A matéria diz: Moraes nega novo pedido de liberdade de Silvinei após defesa alegar problemas de saúde de ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com as investigações, ele é suspeito de interferência no processo eleitoral. Vai fazendo um pequeno parênteses aqui, né? Você que acompanha o nosso portal já há algum tempo, viu que durante as eleições nós fizemos aqui um acompanhamento em tempo real das coisas que estavam acontecendo. E as notícias que vinham até o nosso portal e outros tantos de que vários bloqueios estavam sendo feitos pela Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições, ou do segundo turno especificamente, foi um negócio absolutamente absurdo, inconcebível. O ministro Alexandre de Moraes teve que entrar em campo no meio do dia para mandar desarticular essa patifaria que estava sendo feita contra o povo brasileiro. E aí a conta veio, né? Silvinei aguardou o contato veio e agora ele está preso, né? E está difícil de sair, alegando aí motivos de saúde. Essa gente do mundo cão, eles fazem muito isso, eles atiçam, né, todos os outros seus Dobermans, né, para o ataque, mas quando eles são cercados, aí eles mudam completamente, eles passam de Dobermans para cãezinhos Poodle, né? Ou Chihuahua, né? Que é um cãozinho bem bonitinho, bem pequenininho, mas que não é capaz de fazer grandes estragos, né? E aí eles tentam se camuflar ali nessa personalidade, né? Dizendo, olha, nós não queríamos fazer absolutamente nada disso, nós somos bonzinhos, nós somos conservadores. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão, o conservadorismo, né? Do clã Bolsonaro e das pessoas que seguem a figura, né? Então, continuando aqui, né? Ele é suspeito de interferência no processo eleitoral ao implementar blitzes para dificultar o deslocamento de eleitores no segundo turno das eleições presidenciais. Gente, isso já está aprovado. A questão agora é que nesse ano de 2024, muitos desses inquéritos serão concluídos e alguns já vão entrar na fila das condenações que já foram materializadas. A gente com 14, 15, 16, 17 anos, enfim, agora temos os financiadores, os contratadores de ônibus, né? Essa gente vai pegar uma cana violenta. Bom, e o Silvinei aqui está alegando que está dodói, mas não vai funcionar não. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para lembrar vocês de como nós estamos hoje num ambiente de muito maior paz de espírito. Porque em anos anteriores, o que você recebia pelas redes sociais, mesmo no período pré-eleitoral, eram frases, né? E, aliás, vídeos de pessoas que funcionavam como uma espécie de agitadores, porque eles jogavam algumas imagens nas redes, isso tudo era compartilhado por milhões e milhões que seguiam, ou ainda seguem, né, a figura do inelegível. Se você não sabe o que eu estou falando, a cena é essa aqui, ó, vamos lembrar. Você não verá isso mais. Você tem que mandar os teus fuzileiros navais amanhã prender todo o sniper que tiver em cima de prédio aí no eixo monumental. Todo ele.
Cana, desarma e mete na chave. Tira todo o bloqueio do meio da rua. A rua é do povo. 200 anos de independência na dependência do Xandão. É o Xandão que vai estabelecer o que o povo pode fazer em 7 de setembro. Ano passado foi um fracasso. Você fez um discurso em meia boca, com medo de quê? Eu não sei. E agora vai deixar eles mijarem em cima de você? Poste no mijo em cachorro, Bolsonaro. Reage, Bolsonaro. Ou acabou. Ou perde o boné e acabou. De um certo modo, né? Algumas profecias do senhor Roberto Jefferson se confirmaram. Mas a questão é a seguinte: você e eu estamos livres desse tipo de criatura e outras tantas, né? Você tem ouvido falar em Daniel Silveira? Não. Outro também que ameaçou para um lado e para o outro, né? Então muitos estão nessa sequência também. A mesma figura do inelegível, que surgiu uma prova de que ele fez uma publicação logo após o 8 de janeiro, estimulando, né, ou credibilizando as pessoas para os crimes que cometeram. Aí ele retirou e aí disse que estava sob efeito de drogas, né, tinha tomado alguns medicamentos, né, perdeu a razão, como se algum dia na vida ele tivesse essa qualidade, né, razão. E aí, uma matéria hoje, já pulando, né, de situações que nós nos livramos para situações que nós vamos ter que criticar bastante. Hoje tem uma matéria no Globo, com uma foto aqui muito sugestiva, né, dizendo o seguinte aqui, vou colocar para vocês, vamos lá. A matéria é essa aqui. Sob Lula, evangélicos chegam a 2024 com pautas travadas e poucos acenos do governo. Gente, esse é um assunto que vai ter que ser enfrentado por todos nós. E o governo vai ter que enfrentar isso dentro de uma perspectiva bastante republicana, né? Porque que negócio é esse? Uma bancada evangélica? Se nós tivéssemos aqui no nosso país uma grande bancada umbandista, ou kardecista, ou sei lá, qualquer outro tipo de religião, o Brasil todo teria que se submeter a esse tipo de pauta? Então é um negócio complicado, né? Isso tem que ser enfrentado um debate aberto, um debate franco. E aí as notícias, elas são colocadas propositadamente de uma forma truncada, desviando o foco do que de fato está acontecendo. No Brasil, esses políticos que se apresentam como pastores ou evangélicos, na verdade, eles estão sempre defendendo pautas de direita ultraliberais contra os interesses do povo. Gente, por incrível que pareça, né? Quanto mais miseráveis existirem na sociedade brasileira, quanto mais pessoas desesperançadas, mais esses vigaristas que fazem da política, né, um espaço também para misturarem política com religião, mais esses inescrupulosos terão cada vez mais ganhos, né? Então, o que o presidente Lula terá que fazer, isso é uma questão que eu tenho escutado com muitas pessoas, é fazer discurso direto para as bases, desmentir todos os mitos negativos que construíram em cima da figura do presidente da República, como se ele pudesse decidir sobre determinados assuntos que ele não pode, são assuntos do parlamento, mas aí se coloca uma cunha na figura do Lula, que ele defende uma situação aqui, outra acolá, enfim. A opinião dele vira uma moeda, né, de troca para esses inescrupulosos aí. Então a matéria diz aqui coisas assim do tipo. Aí eu chamo a atenção para vocês dessa distorção aqui, ó. Acompanha esse gráfico aí. Tem até escrito aqui em vermelho, 69%, ou seja, né, da bancada evangélica, 70%, votam contra Lula. Esses deputados, entre aspas, evangélicos, eles não estão votando contra Lula, porque o Lula está fazendo alguma apresentação de algum projeto que não seja de interesse do povo, interesse popular. Então, quando eles votam contra Lula, eles estão votando contra os interesses do povo. Essa bancada, gente, se vocês fizerem uma pesquisa, eles votaram quase que todos a favor da reforma da Previdência que ferrou com o aposentado aqui no nosso país. Então, o que tem de caridade, o que tem de pensamento cristão, de pensamento de fraternidade, de preocupação com o pobre, né? Então, isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser discutido. Aqui, o mesmo gráfico diz que 20%, apenas 20% da bancada, né, votavam contra Bolsonaro. Bom, ou seja, 80% acompanhou o Bolsonaro para cima e para baixo, né? Então, isso aí vai ter que ser
debatido, né, gente? E aí uma das coisas que também se conectam com essa que eu estou falando com vocês é que todos eles também se intitulam como conservadores. Eu mostrei para vocês mais cedo, né? Uma coisa que já está chamando a atenção de muitas pessoas, que é esse relacionamento do senhor Bolsonaro com a senhora Michele. A gente viu aqui em natais, anteriores a 2021, o casal aparecendo, todo serelepe, todo cristão, todo evangélico, e Deus por um lado, e Deus por outro, e pobres, e as crianças e tal. Isso tudo acabou. Eles não estão mais nessa, né? E o Bolsonaro passou um final de ano, que eu mostrei para vocês, totalmente longe, né, de qualquer um desses valores conservadores. Longe da família, né? Longe da religião, né? Apegado ali à propriedade, nisso aí sim, né? E sem nenhum tipo de discurso voltado a interesse nacional. Então, mostrando lá, publicou, né, que estava na praia nessa virada de ano, e agorinha mesmo acabou de publicar um vídeo de mais uma dessas patifarias, de um sertanejo falando que acabou a água no Nordeste. Que a intuição ali, a indução que se faz é o seguinte, que o governo Lula cortou a água do povo nordestino. E tem gente que acredita nisso, sobretudo quem não mora lá e quem é seguidor de Bolsonaro, né? Então, como vocês podem ver, nós não estamos combatendo pessoas do mundo da política dentro de uma esfera de racionalidade, nós estamos combatendo vigaristas. E aí, eu não posso deixar de repetir aqui com vocês, porque mais cedo eu não consegui, porque não estava aparecendo, a conexão não estava legal, né? Mas agora deu para pegar aqui a senhora Michele numa mensagem de Natal. Gente, tem umas coisas aqui muito curiosas, tá? Eu estava observando aqui. Espera aí que tá lendo aqui. Peguei um trechinho aqui. Então parece aqui muitas cenas, né, com musiquinhas, né? Sininhos natalinos, bichinhos, coisas que tais. E aí depois aparece aqui as mais cenas, né? Teve 2 minutos e blau. A mãozinha aqui do vaso é da dona Michele. Depois o pessoal, os intérpretes de Libras e tal. Aquela patota lá que segue a dona Michele e trabalha com ela. Depois cenas dela, ela e mais ela abraçando. Gente, completamente política. Completamente política. E aí ela faz a mensagem e não cita nenhuma vez o Bolsonaro. Não cita nenhuma vez o maridão. Ela virou uma política formatada num aspecto mais profissional que a gente possa imaginar, né? E aí as questões todas vão se aflorando. Que conservadorismo que essas pessoas defendem, né? Eu sempre fiquei muito desconfiado, desde o início, quando eu vi o primeiro político dizendo que era conservador. E aí começaram vários outros, né? Eu sou conservador. Isso começou lá com o Olavo de Carvalho, né? Que era o mentor, era o eixo que ligava todas essas pessoas aí na mesma roda, né? Então todo mundo passou a ser conservador de uma hora para outra. Gente, o conservadorismo no Brasil, o Partido Conservador, nasceu em 1836, na época da escravidão. Os conservadores, eles eram contra a libertação dos escravos. Eles queriam manter as instituições unidas, as instituições permanentes, sem nenhum tipo de mutação. Dá para ser conservador num país que tem um abismo imenso como o nosso e que a gente poderia colocar aqui milhões e milhões de brasileiros que vivem em situações muito complicadas? Então essa gente está usando esse biombo do conservadorismo, que é interpretado por muitas outras pessoas como sendo um conservador do ponto de vista moral, mas não cola, né, meu amigo, minha amiga? Quando alguém diz assim, eu sou uma pessoa muito pura, ou eu sou uma pessoa completamente honesta. Quando alguém começa a falar esse tipo de situação, eu sou incorruptível, começa a vir uns assuntos assim, de pessoas que têm algum tipo de problema exatamente com essas áreas. Porque quando você tem uma moral reta, você não precisa ficar fazendo autopropaganda, né? Você dizer que é conservador. Que tipo de conservador? Conservador que tem várias famílias? Conservador que rouba dinheiro público? Conservador que desvia joias do erário? Conservador que enfia a família de todo quanto é jeito, né, dentro da vida pública do nosso país? Conservador é quem coloca família de criminosos dentro do gabinete? Que conservadorismo é esse? Eu poderia aqui ficar citando centenas e centenas de contradições. Mas, por enquanto, vou ficando só com essas, porque tem mais coisas aqui que eu quero conversar com vocês, mas ficarão para o nosso próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e até lá. Tchau!